Olá, eu me chamo Luísa Lago, sou graduanda de jornalismo da UERJ, faço parte do grupo de pesquisa Faces do Tempo do professor Andrólio Costa sobre narrativas jornalísticas em podcast pelo Laboratório de Podcast Narrativo da Faculdade de Comunicação Social. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido, que se chama Sinfonia do Fim, e que foca nessa conexão entre a produção narrativa em podcast e algumas perspectivas do antropoceno. Bom, para estabelecer essa ligação entre as discussões do antropoceno e as possibilidades do que a gente chama de podcast narrativo, eu escolhi realizar um estudo de caso do episódio Ter que Levantar a Voz, que é dividido em 2 atos, com 2 histórias diferentes, mas conectadas por um fio condutor, que é a estrutura do programa em si. E o foco da minha análise é no ato 1, que se chama O Som do Silêncio. A escolha desse ato em específico, ele se deu exatamente porque o assunto e a construção da história representam muito bem as possibilidades criativas e estéticas do formato do podcast, que se liga também muito bem com os objetivos da pesquisa. O ato 1, ele consegue aguçar esses confrontos e cruzamentos entre o podcast e o antropoceno, ao demonstrar que o nosso mundo atual, esse mundo ferido que a gente vive, interfere no suporte da narrativa e também na maneira, no ato, como a gente escolhe narrar e contar histórias. Então, do que se trata a história do Som do Silêncio, né? O episódio vai discutir sobre os efeitos da poluição sonora na paisagem aquática da Baía de Guanabara. A repórter responsável pelo episódio, a Ana Pinho, ela vai descobrir que por conta do barulho praticamente ininterrupto produzido por plataformas de petróleo, pelo tráfego marítimo e por máquinas, os botos-cinza que habitam esse corpo d'água na Bahia estão ou ficando surdos ou morrendo por conta do estresse que acaba tornando eles vulneráveis a doenças, ou buscando alternativas para sobreviver em outros lugares, né? E o que o antropoceno tem a ver com isso? Bom, tudo, né? Já que o antropoceno seria, em definição, essa era que a gente atualmente habita, na qual o ser humano se tornou uma força decisiva no funcionamento do planeta. Ou seja, o ser humano passou a se igualar aos fenômenos biológicos da Terra na medida em que ele interfere na dinâmica de condução do nosso planeta. E quando esses 2 assuntos se combinam, principalmente quando a gente olha para autores como Donna Haraway e Bruno Latour, é que há uma necessidade de uma renovação dos relatos e da narração. Ambos, de certa forma, desses autores propõem que a gente considere antologias diferentes da humana dentro do fazer narrativo e que a narração considere essas agências e essas vidas não humanas dentro da maneira como escolhe narrar a vida. Essa nova orientação ela é bastante interessante e instigante para um jornalismo que possa incorporar essas vozes ignoradas de outros seres e que também possa perdurar, possa continuar existindo dentro desse presente caótico e hostil do antropoceno, né? Outro ponto interessante é que um jornalismo pensado para essa mídia predominantemente sonora abre várias portas para esse mergulho que ambos os autores pedem. O podcast ele possui peculiaridades técnicas e uma gramática própria que garante a ele esse lugar promissor dentro dessas transformações que o antropoceno está propondo e está provocando. Como o podcast ele tem esse potencial criativo que está pautado na combinação de técnicas de storytelling e da apuração aprofundada, junto também com essa força imersiva da experiência auditiva, que é própria da linguagem radiofônica, ele me parece a contribuição perfeita para essas exigências e essas necessidades do nosso tempo. Por isso, com a análise do episódio, a gente consegue perceber que o podcast narrativo ele pode funcionar como um meio capaz de amplificar essas discussões e dimensões dos estudos do antropoceno, e também pode ser um espaço perfeito
de manifestação criativa desses imperativos que o nosso mundo atual tem exigido e que também espera por novas histórias e histórias diferentes e que incorporem outros seres sem ser o humano.